Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre enrijecimento de base de postes metálicos. Eu estava andando no centro da cidade aqui de São Paulo e eu vi esse poste que possivelmente um veículo aqui bateu e ele estava bastante deformado. E ao tirar essa foto da base, percebam que houve uma plastificação aqui, uma deformação da base. Os chumbadores permaneceram íntegros, mas a deformação dessa placa de base, da parede do tubo e dos enrijecedores são caracterizadas pela espessura, né, pela espessura do material que está envolvido aqui e pela disposição dos parafusos e dos enrijecedores. Então eu fiz um comparativo, vou mostrar para vocês, eu fiz um comparativo de três tipos de postes aqui e nós vamos analisar duas coisas. Primeiro, as tensões que estão envolvidas nas ações aqui e as deformações. Eu tenho um poste sem enrijecedor, tá? Um poste aqui apenas com a placa de base e o tubo de aço. Eu tenho aqui um poste onde eu coloquei o enrijecedor alinhado com a ação principal aqui. Eu vou mostrar onde está o carregamento. E dois enrijecedores perpendiculares com os parafusos aqui de borda, os chumbadores de borda. Eu vou mostrar para vocês as ações que estão envolvidas aqui. Eu carreguei é um poste de um tubo de 6 milímetros. Eu carreguei com 300 kg aqui para promover uma rotação em um momento fletor aqui na base e em torno de 150 kg de carga axial. É um poste de suporte de placas, não é um poste estrutural para efeitos de edificações, tá? Mas aqui nós temos então uma ação promovendo uma rotação aqui, um momento fletor. Então tenho esses dois enrijecedores aqui paralelos a essa principal ação de 300 kg lá na ponta do poste de 3 metros de altura. E aqui eu tenho o meu enrijecedor rotacionado, que seria os parafusos estão alinhados com a ação principal. Eu vou ter aqui uma rotação dos 4 enrijecedores em 45 graus. Então eu pergunto, qual desses três aqui terá um comportamento mais ideal na redução das tensões envolvidas na parede do tubo e na placa de base e uma deformação menor? Então vamos ver o que nós obtivemos aqui de resultados. Eu vou pedir primeiramente as tensões. Eu vou começar aqui pela nossa placa de base sem enrijecimento. Eu tenho aqui uma placa de base sem enrijecimento, tá? Apenas com o tubo soldado nela, uma tensão máxima de tração de 28,26 kN por centímetro quadrado, que significa 2,8 toneladas por centímetro quadrado máxima de tração. E onde está ocorrendo aqui? Nesse caso, está ocorrendo aqui na borda do nosso chumbador aqui, a abertura do nosso furo para o chumbador. Por quê? Porque o que acontece? Meu modelo ele está considerando apoiado e aqui na borda dos furos aqui da chapa de base engastado. Então a borda dos furos estão engastadas e toda a chapa está apoiada para simular um comportamento aí mais próximo possível da realidade, tá? Então quando isso aqui rotaciona, aqui eu vou estar com uma borda comprimida, aqui eu vou estar com uma borda tracionada. Aqui na solda do tubo com a chapa de base eu tenho uma compressão ocorrendo aqui e uma tração ocorrendo lá na outra lateral aqui, ó, porque justamente está rotacionando nesse sentido. No tubo, se eu selecionar aqui o meu tubo, eu estou com justamente isso que representa na chapa, 6,56 kN por centímetro quadrado de compressão aqui e quase o equivalente de tração no outro lado. Mas por que deu maior na placa de base? Justamente por causa da tensão de borda dos furos dos chumbadores, ok? Então se eu pegar aqui o meu enrijecedor alinhado com o carregamento principal, eu vou pedir aqui as tensões que estão envolvidas nessa placa de base. Percebam o seguinte, eu tenho aqui um pico de tração aqui por causa da ligação com o enrijecedor, e como isso daqui está rotacionando nesse sentido, um pico de compressão aqui nessa outra ponta. Mas não é tão severo quanto as tensões que estão envolvidas nas ligações com os chumbadores. Uma característica que, quando você enrijece com o enrijecedor a parede do tubo, né,
é que aparecerão tensões maiores nessa parede. Depois eu vou mostrar um resumo final. É que aqui na parede na parede do tubo, nós já aumentamos as tensões que ocorrem de tração e compressão, justamente porque aqui nesse ponto aqui, ó, onde o tubo rotaciona, aqui vai comprimir. Então você tem que tomar muito cuidado com flambagem local de parede do tubo, quando você tem um tubo muito esbelto em relação a esse ponto. Muito bem, quando eu rotaciono os meus enrijecedores, o meu grupo de enrijecedor em 45 graus relacionado à ação principal aqui que está tendendo a girar isso, eu consigo uma redução significativa nessas tensões. Percebam aqui que já caiu aqui para 17,4 de tração e no 16,65 de compressão na região da borda do chumbador. E no meu tubo também houve uma pequena queda nas paredes. O que acontece? Se eu tenho aqui os enrijecedores rotacionados, eu vou distribuir as tensões melhores entre os quatro enrijecedores. E eu vou aumentar a tensão que está ocorrendo na borda dos chumbadores. Agora, se eu tenho esse caso aqui, eu vou mostrar os enrijecedores, eu vou mostrar esse aqui em especial. Como ele está perpendicular à ação principal, ele é pouco solicitado, né? Ele vai mais ter uma deformação aqui, uma rotação planar em relação ao seu plano, mas como essa ação está tendendo a girar em torno desse eixo aqui, em torno do eixo X, ele não vai ter uma ação efetiva em relação ao combate dessa deformação em tensão. Eu medi também aqui as deformações principais do poste. Nesse caso aqui, vou pegar o poste do meio e vou pedir meu deslocamento. Eu estou com 18 milímetros aqui na cabeça do poste de 3 metros. Então eu vou mostrar na tabela os resultados em comparação com esses três tipos. Sem enrijecedor, enrijecedor alinhado e perpendicular à ação principal e parafusos chumbadores alinhados e perpendiculares à ação principal com enrijecedores rotacionados. Eu vou agora abrir a minha tabela de comparação e ficou o seguinte: sem enrijecedor, eu tenho essa condição de tensões. Tensão máxima no tubo é baixa, porque eu não tenho pico devido à parede do enrijecedor aqui. A tensão na placa de base ela é elevada. Ela se eleva na região das bordas dos chumbadores. Quando eu coloco o enrijecedor alinhado com a ação principal e perpendicular com a ação principal, eu tenho uma redistribuição, tenho um aumento de tensão na parede do tubo, por causa dessas ligações aqui, tá? Na direção principal da ação, e eu tenho uma pequena redução da tensão máxima na placa de base, no caso aqui, nas bordas com os chumbadores. Agora, quando eu rotaciono os enrijecedores em relação à ação principal e coloco alinhado os parafusos, eu tenho uma redistribuição muito mais otimizada, onde eu vou ter aqui uma redução significativa de 16,65 kN por centímetro quadrado de compressão e aproximadamente o mesmo valor para tração para a placa de base e aproximadamente 12 kN por centímetro quadrado de compressão e tração na parede do tubo. E para deformações no topo do poste, eu tenho 2 centímetros sem enrijecedor, 1,8 com enrijecedor e 1,6 com enrijecedor rotacionado. Isso demonstra que esta concepção aqui é bastante vantajosa. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Um abraço.